Como é que você está hoje? Para começo de assunto, feliz Dia das Mães para todas as mães. Que a Deus abençoe a todas vocês. Hoje o papo é mais para quem está afim de estudar magia. Você gosta de magia? Mas magia de verdade. Não nessa feitiçaria barata que você encontra em revistinhas, em redes sociais, que te ensina que se você fizer uma oferenda para uma deidade, você vai conseguir o que quer da vida. Magia não funciona dessa maneira. Tô tomando uma água aqui, que eu tive uma crise alérgica bem forte. Tive duas crises. E por alimentação inadequada, né? Eu sou alérgica a leite e às vezes você tá comendo alguma coisa e você pensa que não tem leite e tem. Minha garganta fecha, minha cara incha. E aí eu tive uma crise muito forte. Ainda tô saindo dela. Por isso que eu tô fazendo uns vídeos mais curtos também. Mas você já parou para pensar que, né, a gente está hoje vivendo um mundo da dualidade, principalmente aqui no Brasil, e que tem um lado que acha que é melhor do que o outro. Talvez tenha mesmo, mas provavelmente a nossa visão é muito curta para poder analisar cada pessoa. Então, se a gente começar a entender o bem e o mal sobre a ótica da magia, talvez isso nos ajude a nos livrarmos de muita coisa negativa que tem por aí. Porque se você ligar a televisão, ou quando você assiste algum canal no YouTube, não sei se você reparou, as propagandas. Tem três tipos de propaganda. Ou é de comida, ou é de bebida, ou é dessas bets. Que é um negócio terrível, né? Ou seja, comida, bebida e jogo. As propagandas são só em cima de vícios hoje em dia. E uma pior do que a outra. Você pode reparar. Você pegar alguns estudos de propagandas antigas, as pessoas até gostavam de assistir. Principalmente dos anos 80 e 90. Depois, terrível. Você não gosta, você não vê a hora de pular aquilo ali. Para um pouquinho para pensar. Você já pensou nas coisas belas desse mundo? Você deve ter pensado. Você pode pensar, se eu te falar, pense em três coisas muito bonitas. Você pode pensar em flores, num bebê engatinhando, numa praia bacana, em coisas iluminadas, numa viagem bacana que você fez, num panda fofinho. Mas você já parou para pensar que a fonte que criou todas essas coisas belas também criou as coisas não tão belas? Por exemplo, a mesma mão que criou um panda fofinho, bonitinho, é a mão que criou um rato, um micróbio, uma bactéria, um mosquito da dengue, uma barata voadora que você deve ter medo, a maioria das pessoas tem muito medo, e também uma serpente. Eu gosto de cobra, falar a verdade para vocês, mas só que ela lá, eu aqui. Claro que eu não vou ficar me expondo, mas eu simpatizo. Pela magia, as cobras têm um poder muito grande. Mas é a mesma fonte. Como é que pode ser isso? Você já parou para entender que o que você chama de Deus, que tem muitos nomes, né? Jesus, Alá, sei lá, o Deus e a deusa, tem muitos nomes. Mas, e alguns até acreditam que ele não tem nome, o que ele, o que ele é ela, isso não importa. Mas existe uma plasticidade muito grande, se você parar para pensar. Porque o mesmo Deus que criou sei lá quantas leis para os hebreus, por exemplo, criou, ao contrário, que é um Deus só, criou vários deuses na Índia com menos leis. Se você parar para pensar, quanto mais leis existe para um povo, do ponto de vista da espiritualidade, mais esse povo está afastado da luz. Então, quando você vê, por exemplo, mandamentos, não sei quantas, 613 mitzvot, por exemplo, que os hebreus precisam cumprir. Quanto mais leis você tem para um povo, mais distante da luz esse povo está. Porque, por exemplo, você pega... Hoje a gente tem essa lei que diz que é proibido beber e dirigir. Eu lembro que quando foi criada essa lei, eu achei tão absurda, porque é tão óbvio que se você beber você não pode dirigir, mas tem gente que não entende que precisa ter uma lei de punição para isso. Quando outros
Já perceberam há muito tempo, eu não preciso que alguém me diga que é proibido, eu sei que é proibido. Então, quanto mais leis um povo tem, mais atrasado ele é, falando em palavras simples. O que Jesus deixou? As leis que ele ensinou estão todas no Sermão da Montanha. Se tiver curiosidade, pegue e dá uma lida. Mas tudo que é de verdade referente a Jesus, e não tem a ver com cristianismo, que cristianismo é uma coisa à parte, que é para mim super distante do que ele criou, mas está no Sermão da Montanha que ele ensinou. Que não é um sermão, é um nome horrível, né? Mas são as leis espirituais mais avançadas que ele coloca ali. E é interessante você entender que sempre é a mesma fonte. Eu vi uma pessoa que eu gosto muito, mas que eu não vou citar o nome, porque eu sei que tem muita ignorância nesse meio, dizer que Deus e o diabo são a mesma coisa. E eu parei para pensar isso. Não vou dizer que são a mesma coisa para efeito de entendimento, mas elas vêm da mesma origem. Se você pensar nisso que havia um anjo que se revoltou com Deus, mas ninguém sabe qual o motivo da revolta. Dizem que ele queria ser mais do que Deus e que vários outros anjos acreditaram no mesmo papo dele, induziu um monte de gente a acreditar nisso e que foram expulsos para cá para ficar com pessoas como nós, que temos um conhecimento mínimo de espiritualidade, e esse ser com todo o poder do mundo foi jogado para cá, justo para cá, gente. Ou seja, que tipo de inteligência divina é essa que pega um monte de anjo super poderoso que deveria estar preso e não, ao contrário, ele é expulso do céu, do paraíso, e é jogado para cá para atormentar as pessoas que são filhas desse Criador, que não tem poder algum, que quer dizer, a gente tem, mas a gente não sabe que tem. Mas esse ser foi mandado justo para cá para atormentar todo mundo. Você acha que é lógico isso? A espiritualidade é cheia de lógica. Para pensar, não tem menor lógica isso. Os seres que foram mandados para cá não eram anjos. Se você falar para mim que são os exilados de Capela, é mais coerente do que acreditar que teve anjo que ficou com inveja de Deus, sendo que foi criado pelo próprio Deus. Se você pegar a origem do anjo na Gênesis, ela tem duas origens que podem ser atribuídas a 2 dias de criação. Mas uma delas diz que o anjo nasce de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se essa palavra que saiu da boca de Deus, ela não pode criar uma coisa negativa. Tanto que nós, seres humanos, evoluímos para deixar de ser negativo. Então, não existe isso de anjo caído. Existem seres caídos, até acredito, mas caídos no sentido daqueles que foram necessariamente enviados para cá. Ou que a nave caiu aqui. É mais fácil de entender do que desse jeito. Então, quando você começa a estudar magia, essa magia que eu estudo, que é bem diferente das magias que tem por aqui, porque a magia dos planos espirituais, ela não exige nada além do que? Da sua inteligência, da sua emoção, do seu sentimento, da sua boca, para proferir as coisas que têm que ser ditas. Não preciso acender vela, não preciso ofertar coisa nenhuma, já que espíritos de luz não trocam comigo nada que seja material. Que adianta eu dar doces para Ganesha? Ganesha, por acaso, vai comer o doce? Não come. O que ele faz? Ele abençoa aquilo que você oferta e as pessoas comem os doces. Mas se eu quiser ter uma ligação direta com qualquer deidade de luz, eu só vou usar o quê? A minha emoção. Então, o que eu costumo oferecer para uma deidade de luz? Dança e canto. Eu posso oferecer uma mandala para que ele abençoe essa mandala. E isso fica sendo um símbolo material que me une a essa deidade. Eu não preciso mais do que isso. Então, você vai estudar sobre os 4 elementos, sendo que o primeiro elemento é sempre a terra, onde você estuda tudo sobre prosperidade, sobre o feminino. O segundo elemento pode ser qualquer um. Mas se você for estudar o fogo, por exemplo, você vai estudar o quê? Sobre transmutação. É isso que o fogo faz, ele transmuta. Se for estudar sobre água, você vai estudar sobre limpezas espirituais. Purificação. Água é o elemento da purificação. Da purificação e que aumenta
alguns sentidos que são da espiritualidade que se manifestam no corpo humano, como a intuição e a abertura do terceiro olho. O quarto elemento que você vai estudar, o último elemento sempre é o ar, porque ele é o mais difícil. O ar você vai estudar sobre o quê? Sobre comunicação. Principalmente comunicação com as pessoas. Você vai abranger mais essas emoções que você tem. Sendo que em todos os estudos dos 4 elementos, você vai estudar sobre os elementais de cada elemento. O quinto elemento, também conhecido como quinta essência, é o éter, onde você vai entrar em contato com o mundo angélico e aprender a presenciar os anjos que já se comunicam com você. Porque normalmente são os anjos que vão avaliar o estudante de magia. São eles que dizem se você pode passar de um elemento para o outro. O estudo desses elementos é demorado, é conforme aquilo que você vai evoluindo, e normalmente ele não ocorre numa vida só. Depois que você estuda os 4 elementos, que você passa para o quinto elemento, que é o éter, também conhecido como quinta essência, você vai tentar adentrar no primeiro portal de magia, que é o primeiro encontro que você tem com Maia, que é considerada a deusa da ilusão. E uma dúvida que eu sempre tive sobre Maia, sendo ela considerada a deusa da ilusão, uma deidade ligada à ilusão, por que ela é uma deusa e não um demônio, já que a ilusão te afunda nesse mundo? Você pode ver que os maiores problemas que você teve, suas maiores frustrações, estão sempre ligadas à ilusão que você coloca nas coisas e nas pessoas. Porque você se desilude. É na hora que a tua ficha cai, ou seja, eu pensava que a pessoa é uma coisa, ela é outra. Eu achava que eu teria um prazer enorme fazendo uma coisa e não tive. É aquilo que ocorre com a maioria de nós. Você quer muito uma coisa e quando você consegue, você não quer mais essa coisa. Por quê? Você estava iludido. Você achava que que a tua vida ia melhorar muito quando você tivesse um carro. Pelo contrário, tem problemas que você não tinha antes, quando você era conduzido por alguém, e quando você passa a conduzir, você tem. Tem sempre alguma coisa que você não enxergou que estava ali. Eu fiz uma pós-graduação em yoga, que foi muito boa para mim. E esse foi um dos meus questionamentos. E eu demorei muito para entender por que Maia é uma deidade. Então vamos entender um pouquinho os pilares de Maia. Maia se manifesta por 3 pilares. O primeiro diz respeito à ilusão criada na matéria e no espírito. Ou seja, eu penso que a hora que eu tiver determinada coisa material, eu vou ser muito mais feliz. Eu estou me iludindo. Eu penso que aquela pessoa, que aquele guru, que aquele sacerdote, que aquele bruxo é uma pessoa assim evoluidíssima. Basta você fazer um curso com ele, ter um pouquinho de convivência. E olha, eu te falo por experiência própria, que eu já convivi com muita gente da mídia, né? Nada daquilo. Às vezes a pessoa sabe até menos do que você. Mas como ela está na mídia e ela gosta de vender ilusões, e essas pessoas famosas são as que mais vendem ilusões. É aquela que vai te vender o ritual perfeito que vai modificar a tua vida. Não modifica nada. Mas sempre tem aquela pessoa que diz, ah, mudou mesmo a minha vida. Eu lembro quando eu estava fazendo a faculdade, a última que eu fiz, tinha uns alunos crentes que entravam lá nos chats, nas redes sociais, e falavam assim, ah, eu estou me formando, Deus me deu esse diploma. Aí eu pensava comigo, como que Deus te deu um diploma, criatura? Você não fez as provas, você não estudou, você não pagou o curso, você não fez nada. Foi Deus que fez para você, iludido. E a pessoa coloca lá, e foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu o carro. Aí eu paro e falo, pô, mas veio de graça? Como que é? Caiu do helicóptero, o carro na tua casa? Como que é isso? Porque se não caiu do nada na tua porta, escrito, olha, um presente para você, endereçado a você, tudo no teu nome. Então não foi Deus que te deu. Você não juntou dinheiro, você não trabalhou. Como que Deus que te deu? Deus não dá nada material, gente. Acorda. O que Deus te dá é capacidade mental e espiritual para você conseguir as coisas. Esse negócio de, olha, paga uma oferta para conseguir coisa, a pessoa até consegue.
Só que esse Deus não é da luz, não. Segundo portal, conhecimento da natureza cíclica e mutante das coisas. Ou seja, hoje você acredita que você está por baixo, que você não vai sair disso. Ilusão. Porque todo problema que você está passando significa que você tem capacidade para superá-lo. Essa é a realidade. A ilusão é acreditar que você não vai conseguir. Terceiro pilar, a sensação do não pertencimento ao todo. Essa eu já tive muita. Você já deve ter tido também. Você vai numa religião, você não se encaixa. Você vai num grupo, você não se encaixa. Você não se encaixa em nada. E essa terceira sensação é aquela que te coloca diante do portal. Como se estivesse a um passo de adentrar Maia. Porque é o momento que você percebe que o que te liga a Deus, realmente, é aquilo que está no teu coração. São tuas leis. Você pode até frequentar uma igreja, um grupo de estudos, mas você vai ter que ficar quieto. Entender que aquilo que eles estão falando, aquele caminho ali, provavelmente não é o seu. Você vai filtrar. Você vai pegar algumas coisas desse caminho, mas não todas. Você só chega até Deus, até a deusa, pelo seu próprio caminho, criando as tuas próprias leis. Não tenta seguir aquilo de Bíblia, aquilo de sei lá que livro sagrado você quer. Aquilo é uma inspiração. Por isso que eu falo, o Sermão da Montanha praticamente tem tudo que você pode seguir. E ele não diz respeito à religião alguma, né? O Yeshua trouxe verdades da espiritualidade. Ele não criou religião nenhuma. Tem uma frase que eu acho bastante interessante da Bíblia. Eu estudei Bíblia, assim. Tem pessoas que pensam, você é uma maga. Sendo... Claro que eu estudei. Sou cabalista. Minha Cabalá é aquela que eu aprendi nos planos espirituais. É a primeira coisa que eu aprendi. É a base de toda a magia, é a Cabalá. Se você não estudar isso, você não vai entender magia alguma. E não tem a ver com nada do que tem aqui. Nada a ver com religião, tá? Algumas coisas são parecidas, mas não é igual. Então, tem a frase que Deus fala assim, em Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. E principalmente os crentes, né? Crente é aquele que crê em qualquer coisa, diferente de evangélico. Evangélico é gente muito, muito, muito boa. Evangélicos que são sensacionais. O problema são os crentes. É aquele que crê em qualquer coisa, quer que você crê em qualquer coisa também. E muitas vezes coisa que não tem lógica nenhuma. Eu já falei para vocês que a espiritualidade é bastante lógica. Eu formo a luz e crio as trevas. O que é formar? Formar é quando você já tem uma base. Por exemplo, uma massa. Você tem uma massa e você vai formar um pão, por exemplo. Vou formar a figura de um pão. Então, o que Deus diz? Eu formo a luz, ou seja, já tem uma base. Já tem uma base. O que é essa base? Pode ser nós, ou pode ser o mundo. Ele pega a matéria e ele forma a luz. Eu crio as trevas e faço a paz, ou seja, as trevas que ele cria, nasceu dele, e ele forma a paz. Quando você estuda taoísmo, e eu estudo medicina tradicional chinesa já faz um tempo, você aprende que o excesso do yin forma o início do yang. O excesso do yang forma o início do yin. É a mesma coisa. Então você pode entender esse Deus sobre várias óticas. Eu chamo isso de plasticidade divina. É conforme o nível que você tem. Você tem uma pessoa que precisa de muitas regras, ela está super distante dessa realidade. Você tem uma pessoa que consegue enxergar as próprias necessidades, as próprias regras, é a pessoa que está mais perto da divindade. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, principalmente para você que quer estudar magia de verdade, que você começa a perceber. O ponto de partida do estudo de magia é a observação, é o olhar mais e falar menos. Assim que você observa, você começa a entender as coisas. Se você começar a enxergar a ilusão nos outros, você começa a enxergar a ilusão em você mesmo. O poder que você dá ao outro é o único poder que ele tem sobre você. E você se livra da maioria das coisas negativas que são mandadas para você.
Às vezes uma inveja ou alguma coisa que indiretamente te chega, você se livra, porque você percebe que aquilo é uma ilusão. Do nada você começa a sentir raiva, você percebe, isso não é meu, isso é uma ilusão do momento. Percebeu a ilusão, se livrou de toda a negatividade. Você precisa praticar isso que eu estou te falando. Ouvir esse vídeo de hoje diversas vezes para que ele te faça sentido. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Escreva a tua dúvida, não me mande áudio, porque eu não ouço áudio, gente. Áudio é muito tempo perdido. Escreva síntese numa linha. Estou com dificuldade de entender alguma coisa. Eu posso até te explicar. Mas não adianta você me mandar uma página da tua vida, porque eu não vou ler. Eu não tenho tempo para isso. Você também não. Aprenda a sintetizar as coisas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que a gente se encontre em breve. Namastê e Blessed Be.